Vamos lá então, né? Ideias radicais, a nova tentativa de censura do Lula. Mais um vídeo gravado em off, né? Devo gravar mais alguns para deixar de gaveta, né? Mas é porque essa semana eu não fiz live e como eu não posso deixar de postar no YouTube, estamos aqui em off gravando para vocês, tá bom? Entenda a PL, porque ele colocou o nome errado. A PL correta é 2630, né? Ele colocou no título dele errado, que vai falar sobre a questão da regulamentação das redes sociais. E vamos ver o que ele tem para falar, porque tudo para ele, se não for. O Rafael é o seguinte: não é do jeito que eu quero, está errado. O mundo tem que parar e escutar o que eu falo, né? Tem uma nova lei tramitando que vai dar em censura de redes sociais, que vai criar um comitê sob controle do Lula, com o qual ele pode controlar o algoritmo de redes sociais. Ele pode controlar o que vai ser mostrado ou deixar de ser mostrado para você, basta um pessoal se ofender ou eles falarem que está tentando contra a democracia ou alguma coisa assim. Isso está tramitando agora no Senado, ainda tem uma longa jornada, mas muita gente não está sabendo disso e muita gente está sendo levado a defender isso aqui porque tem um interesse financeiro. Isso aqui é reeditar a estratégia do PL 2630 da censura ano passado. O que eles fizeram? Criaram todo o medo de que as redes sociais, fake news, a democracia, blá blá blá, e criaram um incentivo financeiro. O PL 2630 remunerava jornais caso redes sociais postassem uma notícia deles. Então isso criou um pagamento para que jornais, mídias defendessem o PL da censura. A mesma coisa está acontecendo aqui com dubladores, legendadores, produtores de conteúdo visual que estão tomando competição de inteligência artificial e que podem ter conteúdo usado para treinamento de inteligência artificial. A inteligência artificial pode treinar em alguma coisa que eles produziram e, dentro desse projeto, eles seriam remunerados caso isso aconteça. Então está colocando toda essa galera que tem um interesse financeiro direto nisso aqui para defender esse projeto sem saber que ele está defendendo censura. Que é a prova que esse pessoal não sabe. Rolou uma hashtag PL23385 que mobilizou toda essa galera e se você for ver os tweets deles, tem uma coisa muito fantástica. Primeiro, eles não fazem nenhum argumento sobre a lei. Eles não estão explicando o que tem ali dentro, eles não estão respondendo críticas. É só frases de efeito. Segundo, os tweets. Tá, que tweets? Você tem os tweets para provar isso? Porque eu tô no Twitter, não tô no Twitter, um tempasso, eu olho o Twitter quase todo dia, porque às vezes, querendo ou não, sai muita notícia rápido lá, quando que nem o caso do Trump lá, do estilo do Trump, saiu primeiro no Twitter, né? Não vi nada disso. E aí que tá a questão, cara. Se você pega o texto da lei, tá aqui, ó, Comissão de Diretoria. Esta lei é denominada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, estabeleceu normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada a fim de garantir segurança e ampla liberdade de expressão, comunicação, manifestação de pensamento, tá? E aí eu tava lendo aqui mais cedo o projeto e aí tipo assim, ele pega, pode reparar. Olha só, primeira parte aqui do vídeo, sem argumentos. Ele fala que tweets? Quem, cara pálida? Fala quem? Fala as pessoas, dá nome aos bois. Quem fez? Ele não fala. Por quê? Essa primeira parte, ele vai criar o espantalho, que ele vai bater nesse espantalho o vídeo dele inteiro. Tá ligado? Então, ou seja, ele está criando uma imagem mental sobre algo que simplesmente não existe, né? E ele vai bater nisso o tempo inteiro, porque essa galera adora falar de liberdade de expressão irrestrita, né? E todo mundo sabe aonde esse tipo de coisa termina. Todo mundo sabe, tá? São iguais. Se você for ver o padrão Ah lá, ele pegou duas pessoas. dos tweets, não é só que eles têm um Vamos padrão ver mais se ou vai menos parecido, porque mostrar eles são o mesmo mais. texto. Repetidamente, Ó, vamos lá. Ele pegou duas pessoas. Se você apoia a dublagem brasileira, você é a favor do projeto de lei tal, manifeste apoio para que os deputados e senadores votem sim. Se você apoia a dublagem brasileira, tá, beleza, mano. Ele pegou dois tweets. Deixa eu ver se eu acho o Twitter dessas pessoas aqui. Pera aí. t.com/. Vamos ver. Essa Flora Paulita. Vamos ver aqui. Tem um Twitter dela aqui. Dubladora, diretora de dublagem, comentarista de reality show. Beleza. Uma pessoa da área, né? Mas aí, vamos ver o outro aqui. Charles Wesley. Ele pegou dois dubladores. se Beleza. você for ver o padrão dos tweets, E aí é uma questão do tipo assim, cara, ele é um cara que adora defender a propriedade privada, né? Aí o dublador não pode ter propriedade sobre a coisa dele, que é a voz dele, o material de trabalho dele, que é a voz dele. Então, ou seja, ele é o cara que quer defender sempre, acima de qualquer coisa, a propriedade privada. Para ele, para esse tipo de sujeito, a propriedade privada é mais importante do que a vida, correto? E aí, olha que interessante, ele quer violar o direito de propriedade intelectual de artistas, de dubladores,
né, de pessoas que trabalham com proteção de conteúdo em nome de treinar a inteligência artificial. Correto? Ele pegou 2 pessoas. Não é só que eles têm um padrão mais ou menos parecido, eles são o mesmo texto. Repetidamente você tem os mesmos argumentos sendo colocados e não são nem argumentos, são frases de efeito. Sabe por quê? Ele pegou 2 pessoas. Então, ou seja, 2 pessoas vale pelo Twitter inteiro. Vale por todo mundo que comentou sobre essa PL. Tá vendo como é que ele pega e a realidade só vale quando interessa pra ele? Já que ele falou que é uma enxurrada de tweets, por que ele não mostrou todos? Por que ele não fez, ele botou um compilado de vários assim na tela, vários e vários e vários tweets? Porque ele pegou 2 que corrobora justamente o espantalho que ele quer criar de pessoas que não têm argumentos, que estão defendendo essa PL. Você tá vendo como é que é? É só mau caráter mesmo? Tudo isso veio de esse Excel aqui. Eles só estão copiando isso. Eles não leram, eles não entenderam, eles não sabem. E da onde você tirou esse Excel? Isso é só um print. É só um print. Entendeu? Da onde que vem? Eles vão Vamos ver se revirar. tá aqui embaixo aqui o link do Excel. Vamos ver se tem. Vamos ver, ó. Lançamento da minha pré-candidatura para vereador de São Paulo. Espero que tome um chulapo. Seja um pré-candidato radical. Seja radical. Loja radical. Eu acho que ele anda de skate, né? Porque de resto. Um projeto para entender o que aconteceu ali. Só fizeram eles ficarem com medo ali de perder o emprego ou que eles vão ser remunerados com direitos autorais caso aí atrem no negócio deles. Eles foram lá e tuitaram isso aqui sem saber o que tá acontecendo. Então vamos fazer o que eles não fizeram e ver o projeto de lei. São 71 páginas e que na verdade menos disso é o projeto de lei, o resto é o cara explicando. Ó, 71 páginas. Vamos ver o que ele vai falar sobre 71 páginas em 8 minutos. O voto dele dá pra ler, não é tão complicado assim, mas é uma linguagem técnica que a maior parte dos brasileiros não vai entender e tem mais o que fazer do que ficar olhando isso. Claro, não entende, mas você, o homem tocado pelos deuses, o homem escolhido como fardo de carregar o conhecimento, leu, né? Mas vamos olhar lá. Primeiro, quem que vai regular isso? Vai ser quem o Lula quiser. Sistema Nacional de Regulação, Governança e Inteligência Artificial. Fica estabelecido o Sistema Nacional de Regulação e Governança e Inteligência Artificial. Integra-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, a autoridade competente será coordenada, que coordenará-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá, não é o Lula. Autoridades setoriais, o Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de Inteligência Artificial cria, observado e limitado ao disposto na seção 3 do capítulo 4 desta lei. O Comitê de Especialistas e Cientistas de Inteligência Artificial, observado e limitado aos dispostos da seção 4 do capítulo... Cara, olha essa parte aqui, ó. Comitê de Especialistas. Exatamente. Se você ler o último parágrafo lá, diz que é um ato do governo executivo. Os brasileiros não vão entender e tem mais o que fazer do que ficar olhando isso. Mas vamos olhar lá. Primeiro, quem que vai regular isso? Vai ser O ato do Poder Executivo Federal definirá a lista dos órgãos e entidades que irão integrar a CIA em conformidade com os incisos 2, 3, 4. Vamos lá. Inciso 2, autoridades setoriais, ou seja, autoridades dos setores responsáveis pela regulamentação de tecnologia. Né? Conselho Permanente de Cooperação Regulatória de Inteligência Artificial, ou seja, você tem um conselho de pessoas que normalmente é formado por estudiosos, por acadêmicos e tudo mais. O Comitê de Especialistas e Cientistas de Inteligência Artificial. Especialistas e cientistas. Não é você que fala tanto que a técnica, aí quando a técnica é usada, você está reclamando. Tá. Quem o Lula quiser. Então, ou seja, presta atenção. Isso aqui não existe, só existe esse parágrafo aqui. Você viu que ele só está falando desse parágrafo aqui. Ele não vai falar que são especialistas, não vai falar nada. É só essa parte. E detalhe, ele recortou isso deste documento aqui, ó. Aqui, ó. Ele falou que tem, lá, Congresso, bababá. Isso aqui é o documento que vai tratar a lei. PL, aqui, ó, 2630. Esse aqui, tá? Isso aqui. Ok. Exatamente. Se você ler o último parágrafo lá, diz que é um ato do governo executivo, um ato do governo federal, que vai dizer quem que pode participar desse comitê que regula, que monitora todo o negócio. Então basta o Lula fazer uma lista, ou pedir pro ChatGPT fazer uma lista. Está aí os grupos que eu gosto, as pessoas, os comitês, a organização. Bota a pessoa que eu gosto aí, tira quem eu não gosto, pronto. E vale lembrar, isso é um poder que o Lula teria agora, mas e se for outro presidente? Ele pode simplesmente fazer um decreto diferente, colocar os que ele gosta e tirar quem ele não gosta. Então se você é de esquerda, ou se você está defendendo isso porque você está pensando aí no teu interesse financeiro, na sua profissão, para pensar o seguinte, e se for o presidente que você odeia, ou que odeia você, com esse poder? Você acha isso legal? Talvez não. Então fica a dica, não defenda um poder estatal que você não gostaria de ver na mão do seu maior inimigo. Só que se você usar essa regra... É lógico, vamos deixar na mão de bilionários igual o Elon Musk, onde o Twitter está entupido de nazi.
Um bilionário. Gente, o que que o Elon Musk é? O Elon Musk é sociólogo, ele é antropólogo, ele é cientista político, ele fez serviço social, ele é engenheiro, ele é físico, ele é programador. Não, ele não é nada, ele é só rico. Qual que foi o grande ato do Elon Musk ao longo da vida? Nascer. E segundo este animal, não é? Só pelo fato do Elon Musk ter nascido, sabe, os astros alinharam e ele nasceu lá na família do pai dele lá e ficou desde criança brincando com esmeralda na Zâmbia e veio pra cá, criou-se essa fachada do self-made man, o homem que faz tudo, que na verdade não faz porra nenhuma, e por causa disso ele pode cuidar do que é verdade, do que é mentira. Porque tem até alguns vídeos atrás, esse sujeito tava com as bolas do Elon Musk na boca, falando que o Elon Musk estava lutando pela liberdade de expressão. É, de nazi, né? Pra caramba, você pode virar um libertário e não defender nenhum poder estatal. Mas divago. Mas como é que essa censura vai acontecer? O projeto argumenta que a inteligência artificial dos algoritmos apresenta um alto risco para um monte de coisas vagas. Então, a democracia, a pluralidade de ideias, um monte de coisa assim, que você não sabe como... Moralidade de ideias, mas você defende isso. Você defende essa merda. Saber se você cruzou a linha ou não, se você tá certo ou se você tá errado. Então você pode ser autuado por qualquer coisa e depois, com isso, permite várias punições e várias auditorias, várias coisas que podem ser feitas em cima de você como empresa. Você alguns pode desses ser critérios. autuado por qualquer coisa, tipo a lei de drogas que não define quantidade que separa o usuário e traficante. Que você tava falando que... Porra, mano, na moral, velho. Lá tem o fundamento de a centralidade da pessoa humana. Como é que você sabe se você é uma rede social ou se você está desenvolvendo e implementando uma inteligência artificial? Como é que você sabe se você está tentando ou não... Centralidade da pessoa humana. Se você pegar nessa parte aqui... Cadê? Vamos ver se tem centralidade da pessoa humana. Não tem. Não tem. Né? Então, ou seja, aqui ele está simplesmente recortando a realidade, o texto a seu bel prazer. Por quê? Só é verdade quando eu... É tudo sobre o eu. Você entendeu? Só é verdade, só pode ser feito quando ele fala. Ele é o crânio. Sabe como saber se você cruzou a linha ou não, se você tá certo ou se você tá errado. Então você pode ser autuado por qualquer coisa e depois, com isso, permite várias punições e várias auditorias, várias coisas que podem ser feitas em cima de você como empresa. Quer ver alguns desses critérios? Lá tem o fundamento de a centralidade da pessoa humana. Como é que você sabe... Ó, centralidade da pessoa humana tem um ponto e vírgula, ou seja, tem outras coisas a serem elencadas. E aí, simplesmente, ó, como... peraí, essa parte aqui serve para o meu argumento, então essa parte aqui existe. Opa, essa parte não serve para o meu argumento, isso aqui não existe. Por quê? Porque eu tô falando. Se eu tô falando é verdade. Você entendeu? Se você é uma o lindo mundo das ideias radicais. social, se você está desenvolvendo e implementando uma inteligência artificial, como é que você sabe se você está tentando ou não contra a centralidade da pessoa humana? Outra legal, você tem que ter a promoção e proteção de direitos de grupos vulneráveis. Então basta algum grupo vulnerável... Em especiais de idosos, pessoas com deficiência, com proteção integral e visão do melhor interesse de crianças e adolescentes, reconhecendo a vulnerabilidade agravada. Ou seja, olha só, essa parte aqui não interessa. É só, vamos lá. Ou dizer que ele é vulnerável, se ofender, falar que o seu algoritmo está prejudicado. Opa, olha só, você viu? É só você dizer que é vulnerável. A própria lei estipula. Tá vendo como é que é? Essa parte do parágrafo... Opa, não me interessa, essa parte não existe. Essa parte do texto não existe. Por quê? Porque eu quero. Eu, né? É um moleque mimado. É só um moleque mimado, esperneando por coisa que ele nem sabe o que é. Ai, a liberdade de expressão. Liberdade de quê, cara pálida? Do seu autorzinho merda defender nazi? Essa é a liberdade que você quer? A liberdade de vender guarda de criança? Que nem deputado do Milei tá querendo fazer na Argentina. É essa liberdade restrita que vocês querem, né? Então basta algum grupo vulnerável, ou dizer que ele é vulnerável, se ofender, falar que o seu algoritmo está prejudicando eles de alguma forma, fundamentar isso em vários nada, e esse comitê pode interferir na sua empresa, pode interferir numa rede social. Caralho, velho, ele não sabe como é que funciona o julgamento de nada. Ele não sabe. Né? Com base em vários nada. Você tem que provar. Este imbecil não sabe como funciona um mecanismo de justiça. Porque se você acusa alguém ou uma empresa de algo que não aconteceu, né, você vai lá, que nem sei lá, eu acuso ele de agressão. E aí eu vou lá, não consigo provar que ele me acusou de agressão. Eu pago os custos processuais. Eu tenho que ressarcir a justiça por ter movido a máquina do Estado por algo que não aconteceu. Ele não sabe do que ele está falando. Mas sabe como é que é, né? Ele é o homem que os deuses escolheram como portador absoluto do conhecimento e a humanidade tem que escutar ideias radicais e suas ideias radicais. No algoritmo e orientar mudanças, colocar multas ou até fechar uma empresa. Outra também legal, ele tem que ter o fortalecimento do processo democrático. Vou perguntar pro Xandão. Outra também legal, ele tem que ter o fortalecimento do processo democrático. Do
pluralismo político. Essa palavra pra mim é quase um trava-língua, mas tudo bem. democrático. Vou perguntar pro Xandão. Xandão, você acha que esses algoritmos aqui, eles estão fortalecendo ou não o processo democrático? A gente já sabe que vai virar lero-lero, e isso aqui abre espaço pra qualquer coisa que você faça ser passível de sanção. Tá vendo como é que é? Ele cria o espantalho do Xandão metafórico, o homem que escolhe o que é democracia ou não, né? É o Xandão metafórico. É tudo na metáfora, você entendeu? De regulação. E aí, para ficar melhor, vamos fazer o quê? Botar um sindicato. As empresas que estão utilizando, desenvolvendo Fomentar a negociação coletiva e a pactuação de acordos e convenções coletivas, promovendo o fortalecimento de entidades sindicais neste cenário e o avanço de discussão que visam a maioria das condições de trabalho da categoria profissional, aliado ao desenvolvimento econômico. E tudo mais, tem que fomentar a negociação coletiva e a pactuação de acordos e convenções coletivas, promovendo o fortalecimento das entidades sindicais. Então, redes sociais vão ter que promover o fortalecimento das entidades sindicais, não sei como. Não tem como você saber se você está promovendo ou fortalecendo o suficiente, mas quando alguém se incomodar com você, pode ter certeza que você vai ser autuado e obrigado a fazer ainda mais. E a outra também, que é a chave de Brasil, é esse comitê que regula a inteligência artificial tem que coibir a demissão em massa ou substituição extensiva da força de trabalho pelo uso da inteligência artificial. O que é demissão em massa? Eu não sei, você também não. Mas quando alguém se incomodar com você, você vai ser autuado. E sim, isso aqui cria um órgão governamental que tem que ficar olhando quem que tá implementando IA e ver se isso tá causando demissão em massa, porque, né, vai que a sua empresa fica muito mais eficiente, enxuta e você consegue operar com menos gente. E se você fizer isso, você pode ser punido. Gente, é essa liberdade aqui que ele adora. Essa liberdade. Olha que bela liberdade. Olha lá, senador aliado de milênio. Como assim um pai não pode vender um filho para pagar uma conta de luz? Como assim, gente? Que absurdo! Como assim um homem não pode ter liberdade de vender o filho? Vê se tem algum vídeo desse sujeito patético comentando isso aqui. Mas é só o direito de um pai vender um filho. Como assim? Como assim um pai não pode vender o filho? Que absurdo é esse? Vamos copiar a Argentina, vamos autorizar a venda de guarda de criança. Você pode ser sancionado, você pode, de alguma maneira, ter que se explicar pro governo. E isso aqui também é um instrumento que permite que o governo... liberdade que essa galera gosta, a liberdade de ser nazista, é a liberdade do Mises de escrever a porra de um capítulo inteiro porque o fascismo, tentando falar como o nazifascismo salvou a Europa do comunismo. Tipo Hayek escrevendo cartas pro o Pinochet, esse tipo de liberdade ele adora. Pergunta pra ele se pode apoiar nazis. Aí pra ele não tem problema, porque senão o mercado e o livre mercado vão dar contas de combater o nazifascismo, porque o livre mercado, né? A oferta e a demanda, porque vai ser pouca oferta de nazismo e a demanda não vai existir, sabe? Porque essa galera pensa tudo em oferta e demanda. O governo Mas tem que usar a linguagem deles. Oponentes, porque vale lembrar, esse governo também tá negociando. Esse moleque é muito burro. Cara, esse cara entrou na fila da burrice, pediu pra ficar lá e morou lá, sabe? Só tinha ele na fila da burrice. Depositaram tudo nele. Pra aliviar a multa da JBS, tá ajudando empreiteiras que se moveram a Lava Jato a não pagar suas coisas. E engraçado, né? Por que você não falou nada quando o Elon Musk pediu pro governo dos Estados Unidos levantar barreira contra a importação de carros chineses? Ou do lobby que as fabricantes de carros estão fazendo no Brasil pela mesma coisa? Mas aí, como assim? Como assim o livre mercado não pode pegar e fazer o que bem entender? Uai, por que não existe? Só é livre mercado até o ponto que me interessa, mas é livre, mas não pode ser tão livre assim, não é? E quem criticar tem que pensar em... Ele falou algum por exemplo, quando o Banco do Brasil absorveu 70% do prejuízo da Americanas? Tem algum vídeo dele falando disso? Tem algum vídeo dele falando da questão do Elon Musk de dar golpe de Estado em quem ele quiser? Não, mas o Elon Musk pode. Como assim um bilionário não pode dar golpe de Estado? Como assim um cara não pode expressar que odeia preto e pobre? Não é? Como assim? É a liberdade restrita, é a liberdade metafórica e restrita da demanda e da oferta, não é? O que tá fazendo, o que tá falando, porque pode vir um fiscal na sua empresa ou na sua casa falar que o seu uso de IA está... engraçado? Se você pega e ofende esse cara, ele vai lá e te bloqueia nas redes sociais, igual me bloqueou, não é? Vai lá e questiona ele. Não, como assim? As pessoas não podem questionar o acefalia radical, não é? Causando emissões em massa e está prejudicando o trabalhador. E outro risco muito grande é o fato de que esse órgão pode auditar as IAs, então ele pode auditar o algoritmo de redes sociais. Então basta um grupo vulnerável dizer que ele sofre... Tanto a autoridade competente quanto eventuais entidades por ela credenciadas poderão realizar auditoria e, para fins de pesquisa, devem cumprir requisitos de segurança e confidencialidade das informações de proteção de dados pessoais, nos termos da Lei 13.709.
ofendeu com alguma coisa, e vale lembrar, a gente tá no Brasil que vê nazismo em tomar leite, mas acha tudo bem o Lula ficar abraçando o Hamas, não tem problema. Basta alguém se ofender aí. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Olha pra você ver. Ele compara uma pessoa fazendo um gesto nazista que é amplamente conhecido na academia. Isso a ele não incomoda. Né? Mas o Lula dar apoio aos palestinos incomoda. É tipo assim, é aquela parada, como assim um homem branco não pode fazer uma limpeza étnica, gente? Como assim? Olha que absurdo. Todo homem branco tem o direito à sua limpeza étnica, né? É engraçado, porque olha pra você ver como é que é as coisas. Na Ucrânia, o agressor é a Rússia, né? Em Israel, o agressor é Israel, mas até que ponto? E aí entra uma parada que é o seguinte: o ataque do 7 de setembro que inicia a atual guerra que acontece na faixa de Gaza, a atual guerra não, o atual massacre, a atual limpeza étnica, que é isso que acontece na faixa de Gaza hoje, né? O maior serviço de inteligência Israel, de Israel, que é o Mossad, inclusive, para quem não sabe, um dos principais produtos de exportação de Israel é software de espionagem. Esse serviço de inteligência não conseguiu prever o ataque do Hamas. Não conseguiu. Pois é. E falar que você está tentando contra a democracia alguma coisa, e o governo pode ver o algoritmo de uma rede social. Então eles vão saber exatamente. Sabe quem faz a mesma coisa? A Europa tem a mesma coisa. O governo dos Estados Unidos faz a mesma coisa. Mas aí sabe como é que é, né? É o meu senhor feudal. Aí eu tenho que obedecer e ficar calado. O que funciona e o que não funciona, o que dá mais alcance e o que dá menos alcance. E eles podem, inclusive, regulamentar e forçar mudanças, eles podem incentivar isso, ou colocar multas, ou ameaçar fechar a empresa, para que o algoritmo privilegie o que eles gostam e não o que eles não gostam. Qual que é a disparidade eleitoral que isso pode causar? A gente que critica o governo, que é contra o Lula, não sabe que o algoritmo quer, a gente tem que ficar adivinhando, enquanto eles vão saber exatamente que tipo de post fazer e como fazer para ter o melhor alcance. Aí, não, agora ficou democrático. Esse projeto... Caralho, velho, da onde ele tirou isso? É grave. A ideia dele é assustar as pessoas falando de armas autônomas, drone metralhadora. Sistema de armas autônomos, sistemas que uma vez ativados podem selecionar e atacar alvos sem intervenção humana adicional. Israel faz isso, tá? O Estado de Israel faz isso. Mas sabe como é que é, né? Como é um homem branco praticando a sua limpeza étnica de direito, aí não pode falar nada não, tem que ficar caladinho. Opa, é meu adversário, temos um problema. É assim que funciona. Olhando gente autonomamente por aí, ou de exploração sexual de crianças, olha só, isso é perigoso. Possibilitar a produção, disseminação ou facilitar a criação de material que caracterize e represente abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes. Para criar toda uma linguagem, assustar as pessoas, criar um incentivo financeiro e, com isso, dentro da linguagem técnica, colocar um dispositivo de censura no Brasil. É porque para vocês, anarcocapitalismo, a criança tem que ter o direito de fazer sexo, né? Tipo aquela mulherzinha lá dos Estados Unidos que é a candidata dos 6, né? Ou a cefalia radical. Tentaram, no 2630, deu errado. E agora estão tentando na surdina nisso aqui. É por isso que isso aqui é grave e a gente precisa divulgar isso. Porque os caras que estão com incentivo nisso aqui vão continuar divulgando isso, o governo vai continuar trabalhando. Mas se a gente não se despertar, se a gente não trabalhar como a gente trabalhou no 2630, isso aqui pode passar. E aí é tarde. Ou seja, 8 minutos. 8 minutos dele falando nada. Objetivamente nada. Você entendeu? É isso aí, não tem muito o que falar não. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima e falou!